Saudações! Já se inscreve aí no canal, deixa o joinha e a gente vai continuar um papo aí que a gente estava falando sobre climas, mas aí a gente vai falar agora sobre chuvas. Se eu não me engano, o último vídeo sobre clima a gente diferenciou clima e tempo, né? Vimos que clima é algo duradouro em uma área que é analisado. Em mais ou menos 30 anos a gente vai fazer uma análise da variação de tempo, porque tempo é algo momentâneo, né? A gente quando está um dia chuvoso e passa por um dia ensolarado, o que houve foi a alteração do tempo. Mas aí se você pega todas as alterações do tempo ao longo do ano, você vai ver que tipo climático aquela região tem, de acordo com essas alternâncias de tempo em determinados períodos, conforme eu vou fazer uma análise de 30 anos. Vai lá no vídeo de clima e tempo que eu explico isso melhor. Hoje a gente vai falar de alguns tipos de clima e de chuvas. Vamos lá. Vamos iniciar aqui com chuvas, tá? Tô indo direto ao assunto aí para o vídeo não ficar aquela enrolação toda. Mas aí já se inscreve no canal, não esqueça aí de dar a curtida na página Professor Leandro Silva lá no Facebook e entrar no nosso grupo lá, Geografia em Foco Professor Leandro. Vai lá que a gente tem novidades pra caramba sempre. Tipos de chuva. A gente vai falar de 3 tipos de chuva aqui. Primeiro, ó, separei aqui chuvas convectivas. Já viu quando fala de chuva de verão? Aquela chuva intensa, mas é rápida. Então é isso. Isso que é a chuva convectiva. Vou aqui fazer uma leitura rápida do que é isso rápido que eu acabei de explicar. Porque aqui, ó, são aquelas de origem a partir do deslocamento vertical do ar em dias quentes que se condensa ao entrar em contato com o ar mais frio das camadas superiores da atmosfera. Lembrando que a gente já falou sobre isso em outros vídeos. A primeira camada da atmosfera, que é a troposfera, quanto maior a altitude, mais frio. A atmosfera é dividida em diversas camadas, então a gente tem camada fria e camada quente, dependendo do principal tipo de gás que vai estar nessa camada. Então, na primeira camada, que é a troposfera, que é onde vai acontecer os fenômenos de chuva, né, de pluviosidade, a troposfera. Então aqui, ó, possuem como característica serem chuvas de grande intensidade e pequena duração. Então é aquela famosa que a gente fala chuva de verão, vem aquelas gotas grandonas assim batendo na gente, parece quase um pedregulho, mentira, não é tão forte assim não, mas é aquela chuva intensa com uma duração curta. O outro tipo de chuva é a chuva de relevo ou orográfica, que é o seguinte: a gente tem uma montanha no meio do caminho, né? Então vai ser a massa de ar deslocada de maneira horizontal, certo? E aí a gente encontrou um relevo no meio do caminho. O que vai acontecer? Esse relevo vai jogar essas massas de ar com as nuvens de chuva tal para cima. Então a gente vai ter justamente o ar mais frio e finalmente a gente vai ter uma chuva orográfica, onde vai chover desse lado e desse lado aqui do relevo não. Deu para entender mais ou menos? Aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui eu mostrei o livro, né? Fiz propaganda não, né? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Não estou conseguindo editar. Não sei fazer essas coisas direito, não. A pessoa que editava para mim não está editando. Aqui, ó. Tá vendo a chuva, as massas de ar e tal. Aqui a gente tem o relevo. Você tá vendo? Forçando isso a subir e chovendo. Isso daí. Aqui, ó. Chuvas orográficas ou de relevo. É o resultado do deslocamento horizontal do ar que se condensa a partir de sua ascensão, subida, né? Impulsionado pelos relevos, como serras, montanhas, relevos de elevada altitude. Esse tipo de chuva ocorre quando uma nuvem carregada encontra um obstáculo, o relevo no caso. Como a umidade torna-se muito elevada, ocorre a precipitação com maior volume do lado da vertente em que houve a entrada de massa de ar úmida. Esse lado recebe a denominação de vertente ou barlavento. E o outro lado, sotavento, que é por onde não está chovendo, né? A nuvem não chegou lá. E qual é a última forma de chuva aí que a gente vai falar antes da gente falar aqui do... Não vou pular de assunto, não. Vou falar aqui da chuva. Já ia falar outra coisa. Aqui, ó. Chuva frontal. Então, basicamente é o encontro da massa de ar frio com a massa de ar quente. Isso aí vai ser uma chuva bem mais duradoura, tá? Olha só. Costumam ser menos torrenciais e mais duradouras.
encontram-se diretamente associadas aos movimentos de ar de regiões de alta pressão para as outras de baixa pressão, geralmente provocadas pelo aquecimento desigual da superfície terrestre. Então, tipo, a gente tem áreas que são mais quentes e áreas que são mais frias, e isso vai fazer com que o vento mude de direção. Olha só, o ar quente ele é mais leve do que o ar frio, comumente ele sobe. E aí, como a gente já falou, dentro da troposfera, quanto maior a altitude, mais frio, então ele desce. Então a gente tem, vamos imaginar aqui uma praia? Vamos lá. A gente sabe que tanto a água quanto a praia, ó, não vai dar tempo de eu estar falando dos tipos de clima. A gente sabe que tanto a água quanto a praia, no caso, a areia da praia, vão estar recebendo a mesma radiação solar, certo? Só que as propriedades tanto da areia quanto da água são diferentes em relação ao seu aquecimento. Então a água ela demora muito mais para aquecer e a areia aquece muito rápido. Então, tipo, imagina você na praia, naquele sol de meio-dia, quente pra caramba do Rio de Janeiro, e você vai, ó, cheguei na praia, aí, feliz e contente, vai correndo, pisa na areia. Cara, aquele troço tá pelando. Pelando, e você, caraca, tá muito quente. Você vai quicando, né, até chegar na água. Quando você chega na água, você bota o pé na água e volta, porque a água tá gelada pra caramba. Aí você fica, vai e volta, frio, gelo, frio, quente, calma aí. Então, por que a água tá gelada e a areia tá quente se eles receberam a mesma intensidade de radiação solar? Justamente pelo fato de que a areia, ela se aquece muito mais rápido do que a água. E aí, no caso, o que acontece de tardinha? A areia, assim como ela aquece mais rápido, ela também perde calor mais rápido. Então, ao momento que ela perdeu o calor mais rápido, ela vai se resfriar mais rápido. Enquanto a água, que acabou de absorver o calor, ela ainda está com calor preso dentro dela. Ela demora mais para perder esse calor. Então, tipo, nesse sol de meio-dia que eu citei, a areia vai estar mais quente do que a água, certo? Então, a gente vai ter um direcionamento do vento aí, ó, da areia, que é o vento vai estar vai subir ali e vai descer lá na água. Então a gente vai ter o vento vindo da parte da areia do continente para o oceano. E depois a gente vai ter isso ao contrário. Por quê? Porque a água vai estar mais quente do que a areia. Então a gente vai ter o vento vindo do oceano para o continente, certo? Então isso, a direção do vento, vai ser responsável por estar jogando nuvens de chuva para um lado ou nuvens de chuva para o outro. Lembra, não sei se a gente falou aqui ou se eu estava falando acho não minto, não falamos aqui em termos de climas, mas num vídeo que a gente tem sobre o continente asiático, a gente fala sobre o clima de monções e tem muito isso aí. Tem uma época do ano em que é seca, porque as chuvas vão estar acontecendo tudo no oceano, e o outro que as nuvens de chuva vão ser empurradas para o continente. Então, tem a época da chuva e a época meio de seca, que vai definir colheita ali naquelas regiões do sul e sudeste asiático. Dá uma pesquisada clima de monções ou procura aqui um outro vídeo nosso aqui falando sobre isso. Então eu ia estar citando aqui, mas eu vou deixar para um vídeo futuro, os vários tipos de clima, porque eu ia falar aqui, antes de falar disso, das zonas térmicas, que a gente já falou no outro vídeo, que é dividida pelas linhas imaginárias paralelas que possuem nome, né? O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que vai definir a zona fria ou polar, zona temperada do norte, zona tropical entre os trópicos, e a zona temperada do sul e a zona polar do sul. Então a gente vai ter a zona temperada do norte entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e a zona temperada do sul, não, lá em cima que eu falei agora é norte, tá? A temperada do norte é o Círculo Polar, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. E a temperada do sul vai estar entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. A norte do Círculo Polar Ártico, frio ou polar do norte, o Polo Norte. E a sul do Círculo Polar Antártico, o Polo Sul, frio ou polar aqui do sul. E entre os trópicos, tropical. Isso aí são as zonas térmicas, né, as zonas climáticas, e dentro dessas zonas climáticas a gente vai ter diversos tipos de clima, que eu vou só citar aqui, porque o vídeo já está chegando em 10 minutos, não vai dar tempo de falar, pretensão minha, né, falar em 10 minutos, em 5, tudo que eu quero falar, possível. Aí aqui, ó, diferentes tipos de clima.
Então a gente tem aqui, ó, como vimos até agora, existem diversos tipos climáticos que compõem a dinâmica terrestre. Esses tipos climáticos são determinados por uma série de fatores, já falamos desses fatores e elementos de clima lá no outro vídeo, ainda dá uma procurada. Que, quando associados, determinam as características climáticas de cada região. Os principais tipos climáticos são equatorial, que é quente e úmido, não vou me ater aqui, já passou de 10. Tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo, frio e polar. No outro vídeo a gente vai ver as especificidades de alguns desses climas, tá? Pra gente poder entrar em outros vídeos aí que eu quero começar a falar também de biomas, certo? Então, não esquece aí de comentar. E tem um outro canal esse principalmente para estar falando de política, sociologia e para debater para quem é principalmente do município de Nova Iguaçu. Procura aí no canal do YouTube, é um canal que eu estou fazendo junto com o professor de História e arqueiro Alofs. Então vai lá no meu prefeito também. O último vídeo tá excelente. A gente tem sempre estar recebendo convidados. Os vídeos que estão sendo lançados lá são de lives que a gente tem fazendo. E o último foi como é a situação da cultura em meio à pandemia que nós estamos vivendo de coronavírus, de Covid-19, certo? Então, gente, fiquem com Deus. Não esqueçam aí de dar o comentário, de dar o joinha e de fazer tudo que tem direito aqui no vídeo, certo? Compartilha, fala com os amiguinhos e amiguinhas. E lá, não esqueça que a gente tem agora a página Professor Leandro Silva lá no Facebook, além do grupo, tá? E também tem o grupo do Eu Prefeito, se você quiser debater a cidade de Nova Iguaçu, ver quais são as demandas, querer participar desse debate todinho. Eu Prefeito, por quê? Porque todos nós vamos dar uma de prefeito nesse grupo e tá falando sobre quais as demandas e como nós resolveríamos esses problemas. 11 minutos, 12 já chegando. Fui.